Graça e paz, amados em Cristo. Eu mais uma vez quero hoje partilhar. Você vai desculpar a câmera, se calhar está a cortar, eu devo ficar mais distante, mas eu não consigo porque estou próximo à mesa e não quero ajustar novamente aqui o set. Bem, amados em Cristo, esta semana, né, que findou, falamos sobre a passagem que tem a ver com Lucas 13, versículo 42 até o fim. Vimos que Jesus Cristo refere-se que haverá choros e ranger de dente diante do juízo que Deus estaria a fazer ao mundo. E eu queria que você compreendesse, aprofundando aqui a escritura, nós entendemos que existem dois tipos de pessoas que estarão no inferno. Haverá aquelas pessoas que estarão chorando, que estarão em prantos e dor, e tem aquelas pessoas que estarão arranjando os seus dentes. Então eu quero que você tenha a compreensão de que exatamente Jesus estaria a falar, de quem que ele estaria a falar. Quem são esses que estariam em prantos, em choros, e quem são esses que estariam rangendo os seus dentes, estariam com fúria. E a fúria não é outra coisa, a fúria contra o Criador, porque o livro do Apocalipse nos mostra que aqueles que estariam, na verdade, furiosos com Deus, eles não iriam se arrepender das suas obras, mas eles estariam com desejo de, vamos assim dizer, proferindo blasfêmias, palavras contra Deus, diante daquela situação que eles estariam colocados. Nós podemos entender, amados irmãos, que o choro e prantos serão aqueles falsos cristãos, aqueles que creem que são salvos, vivem de uma religião fora do princípio da palavra de Deus, mas ainda assim eles creem que estão salvos, que estarão com Deus. Então, naquele momento que eles forem lançados no juízo eterno, são os que estariam em pranto, em dores. E aqui também aplica essa classe daqueles que, apesar de conhecerem a verdade, mas não andarem segundo a verdade, e preferiram levar o seu caminho, mas como estavam dentro de uma agremiação do povo santo, eles tinham uma certeza que eles conceberam em suas mentes de que estariam salvos, de que seriam no seio de Deus. Então são esses tipos de pessoas que nós estamos a ver. Estamos a ver a primeira classe, que são falsos crentes, falsos fiéis, e a segunda classe é do mundo, os ateístas, aqueles que não creem em Deus, que jamais acreditaram em Deus e que tinham a certeza absoluta que o mundo era só isto que nós estamos a viver, que quando nós fechamos os olhos tudo acabou, não haverá mais nada para além disso. Temos uma percepção nossa de que nós vamos entrar no reino dos céus sem assim, mesmo Deus não nos confirmando. Por quê? Porque Jesus Cristo deixou bem claro, ele disse que estreito é o caminho que leva à vida. Poucos os acham, mas largo é o caminho que leva à perdição, à destruição. E muitos abraçam esse caminho e levam. Jesus Cristo, ora irmãos, Jesus Cristo não estava a falar, não deixou essa mensagem para o mundo. A palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, Deus sempre menciona o mundo como trevas, o mundo como a morte e o mundo sem luz. O mundo não faz parte daquilo que os ensinos que ele vai dar. Aleluia. Por quê? Porque há uma audiência que vem para Deus. Recorda-se que no livro de Deuteronômio, acho que é Deuteronômio 12, Moisés vem trazer a palavra ao povo santo, ao povo de Israel, que foi chamado, aliás, né, o povo de Israel que foi escolhido. Aquela comunidade dos filhos de Israel receberam a palavra viva de Deus. O que realmente Moisés passou? Moisés disse que eis que coloco diante de vós. Mas isso eram as palavras de Deus. Eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, da obediência e da desobediência, que é a mesma coisa. Amém? O caminho da vida e da morte, da obediência e da desobediência. Por que Moisés não pegou naquele código da lei,
ou na lei que ele recebeu, que ele estava a declarar àquele povo de Israel? Por que não foi entregar aos filisteus? Por que não foi entregar aos outros povos pagãos? Não, ele estava a falar para a comunidade santa. Quer dizer, vocês estão a receber a lei, cabe a vocês escolherem em obedecê-la ou desobedecê-la. Porque quem desobedecer vai morrer, quem obedecer terá vida. É isso que Moisés estava a dizer. Jesus Cristo não escolhe outra coisa. Na nova aliança ele vem e diz a mesma coisa. Estreito é o caminho que leva à vida. Poucos os acham. Largo é o caminho que leva à morte. Muitos vão e seguem por este caminho. O que Jesus está a dizer isso por quê? Porque se nós continuarmos, ainda estamos aqui, ele está falando no livro de Mateus 7. Se nós continuarmos a ler, vamos entender que Jesus Cristo estava a expor uma falsa religião, uma falsa doutrina, falsos ensinos que seriam dados ao longo do tempo. É isso que Jesus está a dizer. Está a dizer que muitos vão seguir o largo caminho dos falsos ensinos, dos falsos profetas, de tudo que vão vos ensinar que condiz conosco. Porque assim, eu digo sempre às pessoas próximas a mim, de que na verdade eu gostaria muito que o falso evangelho fosse realidade. Por quê? Porque condiz comigo. O falso evangelho faz parte de mim como ser humano com carne. Por quê? Porque ele vem e ameniza as minhas dores, consola os meus fracassos da espiritualidade. E eu assim aceito a este evangelho e digo, poxa, então Deus sabe que eu não sou culpado pelos meus pecados. O pecado mesmo é que me leva. O pecado é que me leva a essa direção. E eu só sigo porque é a carne. E Deus está a consentir comigo que isso seja realidade. Quando o evangelho da prosperidade e outros evangelhos vem te trazer uma falsa salvação, fala-te de coisas do mundo, oferece-te todas essas coisas que o mundo diz ter. Isso é parte do ser humano. O ser humano sente satisfeito. Por isso é que você vai notar que essa mancheia de falsos crentes, o grupo que tem se aglomerado em vários lugares, em vários outeiros, na sinagoga de Satanás, eles vão e vais encontrar lá o indivíduo que nunca mudou, o teu chefe que é um escandaloso, o indivíduo que vive na promiscuidade, estão todos ali aglomerados, mas não estão aglomerados pedindo perdão a Deus, ouvindo fazer mudança, aquela metamorfose de vida. Mas na verdade estão ali porque aquele evangelho ameniza as dores que eles viviam com ele. Por isso é que a Bíblia diz que aqueles que estavam escapando da morte, lhes tornam piores do que eles estavam. Então a Bíblia está a apontar isso aos falsos mestres, falsos ensinos. Então hoje não quero tocar bastante nessas coisas, mas eu queria ser aqui, levar a escritura comigo para poder entender. E dizer que é um facto que Jesus aponta imediatamente de que haverá dois tipos de pessoas no inferno. Haverá os falsos crentes, aqueles que... Porque, ouça uma coisa, você passa a vida toda em participar das fogueiras, não sei o que, fogueira santa, sacrifício de não sei o que, 335 dias de jejum de não sei o que, 2 anos de jejum, dia de jejum, subir montes e outras coisas. Você faz todas essas coisas em nome do evangelho, mas na verdade você está fazendo-las para ti. O jejum que você faz é para ter casa, ter carro, as caminhadas que você faz é para a felicidade no lar, o que você não sei o que, tudo isso que não tem nada, absolutamente nada a ver com o evangelho. Você está sendo enganado por esses falsos mestres. Depois você pega nisto tudo, e de repente você fecha os olhos. A morte chega. E quando você despertar, abrir os olhos do outro lado, porque já saíste já saíste deste mundo para o outro, para, na verdade, ao juízo, à espera do juízo. E você abre os teus olhos, você está no seio daqueles que, do bêbado, da prostituta, do malfeitor, dos políticos, dos bandos errantes do mundo, aqueles que sempre fizeram a maldade. Mas você carregava uma Bíblia, você acorda naquele lugar, desperta, abre os olhos naquelas chamas do inferno. Você chora ou você terá ódio de Deus? Então é aí que Jesus aponta o choro, prantos,
deste povo que vai ter. Por quê? Porque eles estarão diante de uma decepção, porque ao longo da sua vida toda, ele tinha preconcebido na sua mente que ele estaria salvo, que ele estava salvo, que Jesus era com ele, que tudo que ele fazia, a paz do Senhor, irmão, oh, vamos na noite de libertação, vamos, todas essas coisas que ele andou a fazer. E ele desperta, mas o ódio não saía do coração, a mágoa não saía do coração, a maldicência não saía do coração, a idolatria não saía, o amor ao mundo, o desejo das coisas desenfreadas do mundo nunca saiu do coração. Ele permaneceu a viver aquela vida enganando-se a si mesmo como um verdadeiro cristão. Mas no final, ele fecha os olhos e ele acorda no inferno com a prostituta, com os bandidos, com os assassinos, com os ladrões. E os ladrões ali no inferno, em ranger de dente. Por quê? Porque eles estarão em ranger de dente porque estarão super furiosos com Deus e blasfemando contra Deus, porque eles nunca acreditaram que Deus existia. Nunca acreditaram que Deus iria fazer juízo. Que a morte não existia, que a vida, quando você morre, dorme e já não acorda mais. Você estaria ali naquele meio. O que seria de ti? Prantos? Prantos de quê? Prantos e motivado pela decepção. A decepção é que vai estar diante de ti. Porque você fez tudo, você até muitas vezes, e Deus com ser justo, você ouviu o evangelho da verdade, te pregaram a verdade, alguém tentou te despertar, o evangelho veio, o Espírito Santo tentou convencer, mas você não aceitou porque você tinha uma salvação preconcebida sua, que você estaria diante do Senhor, mesmo diante das mágoas de uma vida prosmíscua, de adultério, enganação, mentiras, dissimulação, maldade, todas as coisas erradas que você fez. Idolatria, falsas religiões, você vivia deste ambiente todo. Mas você tinha uma ideia preconcebida que você iria para o céu. Mas quando você abre os olhos, você está no inferno. Aleluia. Então este é que é o problema, porque hoje os homens dizem a sua alma descansa em paz. Meu irmão, isso é uma expressão religiosa, humana, carnal. Nós não temos autoridade de permitir que alguma alma descanse em paz. Só Deus, o juiz, é que sabe se essa alma vai descansar, na verdade, no seu seio, ou ele vai lançá-lo para o inferno. Isso nós não sabemos. E nunca ninguém voltou de lá para dizer. E não esperamos. O único que veio, aliás, aqui humanamente falando, o único que nunca ninguém veio humanamente falando de lá, mas o único que veio e demonstrou a vitória foi Jesus. Morreu e ressuscitou. E disse que tinha a chave da morte e a chave da vida. Abria o inferno e trancava. Ele é que tem a chave. É ele. A morte que todos experimentam está sob controle de Deus. Aleluia. Então vamos lá. Recapitulando um bocadinho. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Amém? Jesus Cristo no livro de Mateus 13, 1 e 13, 18 a 33, por exemplo, ele começa com a parábola do semeador, depois ele explica a parábola. Ele está a falar com relação ao coração que vai aceitar o evangelho. Bendito, bem-aventurado são aqueles. Tudo isso tem a ver com essa parábola do semeador. O que eu estou falando do bendito tem a ver com Mateus 5, mas na verdade Mateus 13, de 1 até 33, Jesus conta a parábola e explica a parábola do semeador que semeia, sou rochoso, sou fértil, por aí. Ele vai explicando isso. Tem uma grande ligação. Ainda no Mateus 13, 24 a 30, Jesus apresenta o joio, fala sobre o joio. Está a parábola do joio. E esse joio, recorda-se que ele está semeando num campo onde, aliás, ele semeia, faz a boa plantação em um terreno maravilhoso, mas o joio é plantado pelo inimigo no meio dos santos. Vocês estão a entender? Isso não tem a ver com o mundo. Ele está a dizer, o campo é o mundo, sim. Onde? Mas agora, como é que ele plantou? Ele escolheu um terreno fértil e plantou. Fez a plantação do trigo. Mas, no entanto, o inimigo vem de noite e coloca também o joio no meio.
Está a falar da comunidade dos santos, dos fiéis, que no meio dos fiéis estão introduzidos os falsos crentes. Amém? E vimos que quando ele vai na explicação da parábola, ele explica a parábola, em Mateus 13, 36 a 43, no 42 ele fala 42 a 43 ele vai falar do choro e ranger de dentes. Quando ele serão lançados na fornalha ardente, choro e ranger de dentes. Os choros são dos falsos crentes, e o ranger de dente é do mundano, porque o mundano estaria ali muito furioso. Você imagina grandes líderes políticos, esses que controlaram o mundo, os altivos do mundo, os que controlam. Como é que eles estão lá nesta hora? Mas no final, vou apresentar um capítulo que nos dá um entendimento sobre isso. Ok. Então, depois ele vai no ponto 2, eu diria, no ponto 2, vamos falar, vemos aqui, Jesus apresenta a parábola da pesca, dos maus peixes e dos bons peixes. Mateus 13, 47 a 50. Ele diz que ele colhe tudo na rede e depois tira os maus, joga-os de fora para o mar. Joga-os de fora para as trevas e fica com os bons peixes. Mas tudo não veio na mesma rede? Veio. Os cristãos não estão todos chamados, os cristãos não estão todos estão no mesmo circuito. Amém? No ponto 3 eu diria, Mateus 25, 1 a 13, a parábola das virgens, ok? E ele fala das virgens prudentes e as tolas ou as insensatas. Isso tem a ver com a igreja, ele agora está a falar no grupo, ele já não está a falar singular. Nos aspectos, os primeiros são aspectos singulares que ele vai apresentar, ok? E depois Jesus, ainda em Mateus 25, 31 a 46, ele fala do juízo e ali também nos dá uma grande luz de quem são estes a quem ele vai fazer o juízo, que vai os colocar ao lado esquerdo, os bodes, e separá-los das ovelhas. Então, Jesus ali nos dá uma luz muito clara de quem são esses que ele vai colocar no lado esquerdo e vai mandar para o inferno também. Está aí, ele fala dos falsos mestres, daqueles que hoje comem os dízimos, oferta, que tiram engano. Ele está a falar destes, aqui é o juízo destes. E no Mateus 7, Jesus fala do juízo dos falsos profetas também. Porque ele diz, em teu nome não fizemos grandes maravilhas, em teu nome não fizemos, grandes sinais e prodígios. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aí também tem a ver com os falsos mestres, os falsos profetas, ok? Então no ponto 4, Jesus traz, na verdade no livro do Apocalipse, ele faz conclusão de tudo através de João. Ele explica João, eu disse que Apocalipse, vamos ver, Apocalipse 11, 15 a 19, acontece a sétima trombeta, o toque da sétima trombeta. Quem acompanha o estudo sabe que já expliquei o que se refere mais ou menos a isso com relação à trombeta. Agora o juízo sobre os falsos. Não é ainda o mundo que vai ser julgado. A igreja é tirada, a colheita, que é o sinônimo da colheita do capítulo, na verdade, do próprio Apocalipse 13, aliás, do Mateus 13, 24, 30, do joio. Ele faz a colheita, porque ali tem duas colheitas, tem a colheita do trigo e do joio. O trigo para o celeiro, o joio para o fogo. Você está a entender? Isso não é o mundo. Não tem nada a ver com isso. Está a falar da igreja, daqueles que se dizem ser fiéis. E vamos lá ver. No livro do Apocalipse 14, 17, 18, 19, 20, Jesus fala do juízo que ele faz aos falsos crentes. Aqueles que se dizem ser fiéis, aqueles que estão na idolatria, nos falsos profetas, no falso engano. E nesse período, estes estariam na falsa religião, porque é o que eu já disse, tudo isso que nós estamos a ver aqui vai culminar com a falsa religião, a religião universal que o anticristo vai criar. E estes vão estar inseridos nessa religião, no sistema babilônico. Porque os verdadeiros cristãos não vão entrar no sistema babilônico. Porque ali, para entrar no sistema babilônico, você teria que receber a marca para participar da igreja universal, do sistema universal que o anticristo vai criar. Uma religião única para todo mundo, onde vai se juntar o judaísmo, o cristianismo religioso,
budismo, islamismo, todas essas religiões vão culminar numa só, porque vai ser assim o governo único que vai trazer isso. Então eles estariam a ser postos aqui. Amém? Mas agora vamos ver, o que eu queria partilhar com vocês, o ponto final, seria trazer-vos aqui a leitura de Lucas 16 até 19. Lucas 16, 19, aliás. Amados irmãos, vamos lá ler Lucas 16, 19. Até o fim, vamos assim dizer. A Bíblia diz assim: havia um certo homem rico que vestia de púrpura e linho finíssimo. Amém? Linho finíssimo, que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Amados irmãos, Jesus aqui não está a falar, isso não é uma parábola. Embora que aqui, deixa lá ver. Amém? Porque até nem os próprios escritores, pelo menos da Bíblia que eu tenho, ele considera isso uma parábola. Isso não, parábolas são quando Jesus utiliza figuras não existentes. Vai falar de pessoas que não existem, que não sabem. Havia um indivíduo, mas ele começa a falar do homem rico, mas ele vai citar figuras existentes, reais. Então não pode ser uma parábola, isso é uma exposição, uma revelação de Cristo. Ok? E depois ele diz que despendia todos os dias de sua vida de forma reglada. 20. Havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. 22. Assim chegou o dia em que o mendigo morreu, Lázaro na verdade, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Outras expressões diz no seio de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Olha que Jesus como é que ele diz. O Lázaro foi levado para o seio de Abraão. Ele diz, olha que o homem rico morreu e foi sepultado. Quer dizer, dependente da tradução, aqui é uma demonstração de que a morte representa que, como se a morte para o pecador é uma morte que é mesmo fim. Ele vai ser julgado, mas tudo será por fim. Ele terminou aí o pelouro cabaí. Ele vai continuar essa do inferno, mas é só gemer até o último dia, até ser a destruição da sua alma. Amém? E vamos ver aqui uma coisa. Recordem-se que Jesus Cristo ressuscitou, pelo menos porque a Bíblia, João diz que se tivesse que descrever todos os milagres de Jesus, não haveria livros no mundo que podiam conter estas informações. Então vimos, mas os que estão apontados na Bíblia Sagrada que por graça de Deus foram escritos aqui. Vamos ver, por exemplo, que Jesus ressuscitou. Primeiramente, a menina Talita, que ele chamou, que muita gente agora até dá esse nome, Talita Kumi, a menina que ele ressuscitou, little girl, levanta. Depois vimos que ele ressuscitou o filho único da viúva, ok? Tocou no caixão e o menino ressuscitou. E ressuscitou finalmente Lázaro. Estamos a ver aqui 3 figuras eminentes que aparecem nos evangelhos semióticos que foram ressuscitados por Jesus. Mas olhem bem para isto. Pedro também, depois vamos dar a continuidade, Pedro também ressuscita, ressuscita também Dorcas, ok? Apóstolo Paulo ressuscita o jovem que cai, acho que é Tíquico que caiu, não é verdade? Também foi ressuscitado. Mas olhem bem, que todas essas figuras tiveram de voltar a morrer. Elas não permaneceram em vida. E Jesus Cristo é o único que ressuscitou e permanece vivo para sempre. A morte e a ressurreição de Cristo representa a salvação, representa a esperança do ser humano. Porque Ele é o único que vive para sempre. É desta vida que Ele vai dar aos seus fiéis. É dessa vida que Ele vai galardoar os seus fiéis, os seus filhos. Aleluia. Então nós temos que compreender, e esse facto fica bem claro, que você, sendo fiel,
vai encontrar o dia da sua morte. Não tem como. Você vai morrer. Tem duas coisas que um cristão deve aguardar. É o dia da sua morte ou a vinda de Cristo. São duas que nós vamos ter que encontrar. Aleluia. Se encontramos a vinda de Cristo, seremos arrebatados. Mas se não, vamos morrer e seremos ressuscitados na sua vinda. Então são esses dois aspectos que o cristão deve esperar. Amém? Versículo 23. Mas no Hades, no inferno, onde estava em tormentos, o homem rico, ok? Ele olhou para cima, observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado, ok? Então gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me resfrie a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Amados irmãos, Jesus não está aqui a dizer de algo que vai ser feito no fim do mundo, de algo. Jesus estava pregando aquela palavra naquele momento. Estava a explicar que existia um lugar de tormento para onde ia aqueles que não aceitaram a salvação. E havia um lugar de paz onde iam os que andaram com o Senhor. E nesse caso, como Jesus ainda não tinha ressuscitado, porque a Bíblia depois diz que ele levou o cativo, não está a entender? A explicação nos mostra que Jesus arrebatou, levou com ele o inferno, aliás, o seio de Abraão, que era o lugar, e levou-os para o paraíso com ele. Ok? E colocou, agora os fiéis já não vão para o seio de Abraão, mas vão ao paraíso, onde ficam aguardados. Porque a própria Bíblia, no livro do Apocalipse, nos mostra, debaixo do trono de Deus estavam almas, quer dizer, as pessoas que morreram em Cristo estavam ali, debaixo do trono, do altar, aguardando o dia da sua ressurreição, dado os seus corpos, mas estão ali como espíritos diante do Senhor. Ok? Jesus não está aqui a contar uma história, uma parábola para você. Jesus está a falar, está a fazer uma exposição, revelação de fatos para nós entendermos. Então no 25, pai Abraão responde. Então Abraão replicou: Filho, recorda-se que recebeste todos os teus os bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto tu estás padecendo. Amém? Isso não nos leva de jeito nenhum a crer que nenhum pobre vai para o inferno. Ou que o cristão, para ser salvo, só tem que ser desgraçado, pobre. Não. Está a falar aqui de estado de coração. Amém? Por quê? Porque Lázaro eventualmente era pobre. Ok? Mas tinha a riqueza de Deus porque ele era salvo. E o rico, porque Jesus coloca em termos de estatística, diz que é difícil o rico. Não quer dizer que não há nenhuma pessoa que tenha bens e que não vai para o céu. Vai sim, mas como ele viveu? Porque Jesus expõe as coisas ali. Que é muito difícil, o homem não disse que o rico não vai ser salvo. É muito difícil o rico salvar. Ok? Por quê? Por conta do amor que ele tem pelas coisas, pelos bens materiais, desejos desenfreados das coisas. E o pobre é mais suscetível a ser salvo. Por quê? Porque ele encontra a única esperança em Deus, por causa, muitas das vezes, a própria vida, tudo que lhe concede. Então ele prefere colocar toda a sua esperança em Deus. Por isso é que chamam muitas das vezes o cristão de fracassado. Mas não é isso. Ele coloca, essa é a forma, muitas das vezes, que talvez Deus permite com que essas almas sejam resgatadas. Mas, aqui já diz, não quer dizer que aqui é um caso que Deus está apresentando, não quer dizer que você não pode ter bens. Não, você pode, mas cuidado. Como você adquire os bens, como você gera os bens, como você vive. Tens isso como teu único, é o teu salvador, é a tua vida, é tudo o centro de tudo. Você ajuda os que precisam, você estende as mãos. É necessário que possamos olhar para isto. Amém? 26. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para cá. Quer dizer, ninguém não acessa. Diante disto, suplicou o pai Abraão: eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai.
Aqui é que precisamos entender essa expressão de mandar Lázaro à casa de meu pai. Não sei se tem a ver com, podemos talvez ligar talvez com a ressurreição de Lázaro ao ir, alguma coisa, mas pronto, amém. Vamos deixar isso por aqui. Né? Não queremos, não se cria especulação em termos da palavra. No 28 diz, pois tenho 5 irmãos, permite que ele avise, a fim de que também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Olha que o rico no inferno tinha a sua consciência, a sua memória. Então isso não está... A morte não... a tua memória não se apaga coisa nenhuma. Ele sabia quem ele era e sabia os que estavam lá. Tem consciência dos irmãos que ainda estavam vivos. Ele estava morto, mas os irmãos estavam vivos. Tá vendo? Jesus está aqui a expor como nós, na verdade, achamos que tua alma descansa em paz. Não, ele vai para o tormento. Se ele viveu fora do caminho do Senhor, a alma dele vai para tormento. E vai ficar em tormento até a vinda do Senhor, até o juízo final. Amém? 29. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés, quer dizer, têm a lei, porque Moisés já era morto nessa altura. Eles têm a lei e os profetas, o ensino, está falando do ensino, a palavra ensinada, o código da lei que tinha o povo judeu. Que os ouçam, quer dizer, que eles, olha, diga a eles para irem à sinagoga, para irem aos templos, vão ouvir a palavra, meditem a palavra. Qual é a resposta do homem rico? Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. O homem morto, rico, está agora a dizer que se pelo menos alguém sair daqui dos mortos, eles vão aceitar. 31. Abraão, concluindo, lhe afirmou, se não ouvem a Moisés, se não conseguem ouvir a palavra da verdade, o livro dos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão está a concluir aqui que com a lei, o livro dos profetas, os ensinos que já foi dado, eles não, ainda que alguém estava a se referir a Jesus Cristo, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite, eles vão se converter. Jesus Cristo ressuscitou. Está vivo e vive. É Ele o dono dessa mensagem. Jesus Cristo vive. E quando você encontrar um cristão que vai te dizer que tem medo da morte, ele ainda não é convertido. Que acredita na incerteza dessa morte, que tem medo dessa morte, que está a fazer tudo para não morrer. Tudo está a fazer para não morrer. Se o profeta ele fala, olha, a morte está próxima. Estes são os cristãos sim. Estes que estão nesse lugar são os cristãos sim. Porque o falso profeta manipula em torno disto. Olha, o Satanás vir rodear na tua casa. Está uma coisa, não sei. Vai, ele coloca a mão na barriga, ele coloca a mão na cabeça, diz que está a fazer. Até o dia que esse próprio profeta também morre. Mas ainda assim ele não acredita, vai buscar outro profeta. Quão mau é o ser humano? Quão incauto e idólatra é o ser humano? O falso mestre ensina todos os evangelhos, menos a salvação. Menos o caminho da vida, da verdade da vida. O falso profeta vem com história. 31, 21 dias de jejum de Daniel. 21 dias de não sei o quê. 40 dias de não sei o quê. Montes de não sei o quê. Inventa uma série de coisas. Tudo em torno do medo que ele vive. Porque ele vive numa incerteza da salvação. Ele não crê em Deus. Ele manipula em torno disso. Conta a história hoje, conta a história amanhã, conta a história depois. Porque às vezes só está mesmo na igreja porque ou não fazem filho, na tal igreja, então ele está nessa igreja. Porque sonha muito mal à noite, está nessa igreja. E sonho nunca acaba. Porque disseram que na família tem um bruxo, está na igreja. Onde vai a tua alma? Você está andando verdadeiramente com Cristo? O que é que satisfaz os teus desejos? O que é que satisfaz a tua vontade? É este evangelho que te diz que vais ganhar um emprego? Vais ter uma casa? Os teus negócios vão prosperar?
a tua vida vai melhorar. O teu lar, a paz no lar. O teu marido vai voltar. A tua mulher vai ser... Amados, quer dizer, eu nem consigo suportar ouvir essas baboseiras nos meus ouvidos. Não suporto ouvir essas mentiras. O Evangelho é a salvação da tua alma. Cristo está tão... Olha, o maior interesse é a salvação da tua alma, amado. Cristo quer te salvar, quer te resgatar da morte que você vive e se avizinha para caçar a tua alma. É isso que Satanás vai te deixar viver rico, abastado, família em paz, carro, casa, emprego. Naquele dia ele quer a tua alma. Porque é para o inferno que você vai. Você entrou, desde que você se diz ser religioso ou cristão. A tua vida, o que mudou espiritualmente na tua vida? Você deixou de ser o corrupto que participa daqueles negócios malignos? Você deixou de ser o polícia que pede dinheiro na rua? Você deixou de ser o professor corrupto que recebe propinas? Você deixou de realmente ser egoísta? Você quando olha para a tua casa e para você mesurar a tua vida se está boa, tens que olhar nos vizinhos, ver os vizinhos desgraçados e você se satisfaz com isso, há prazer no teu coração. Há prazer de que você vive melhor com teus amigos, que estás bem, tua família, teus irmãos, teus primos, todos bem. E os amigos, que não se interessa, tá? Eles que também se virem, pá. Não estou a dizer que você vai tomar conta da vida deles, você vai ser... Não estou a dizer. Você estende a mão. Você ajuda. Quando você foi à igreja agora, que entraste nessa tal igreja do falso profeta, agora o teu chefe virou feiticeiro, o teu colega também é outro bruxo já, e você até leva aqueles azeites e põe na secretária, é porque os bruxos são os teus colegas, você, a tua família ficou dividida, porque agora dentro da família tem bruxo, a tua mãe que te teve agora é bruxa, o teu pai, o teu primo, o teu tio, todo mundo virou bruxo, você agora ficou seco na família, porque ficaste séptico, agora só estás mais ligado à igreja, à família, e mesmo na própria igreja você não desenvolve relação nenhuma, você não é a relação de irmandade. Estão a te dar honra naquela tal igreja, porque você tem dinheiro, você senta nas cadeiras de frente, fizeram diácono, te chamam de presbítero, uns são chamados de pastor, uns chegam a tentar ser pastor. Você é pastor, você é adúltero. Você pensa que Deus não está a ver o adultério que você está a cometer? Deus não está a ver os abusos que você está a cometer com as mulheres, com as irmãs, com o mundo, com aquela pessoa que está a vir procurar porque precisa de um apoio. O que você está fazendo, Deus não está a ver. Você é louco. Você é maluco. Deus não está a ver aquilo que você está a fazer. Deus não está a par das coisas erradas que você está a fazer. Em secreto. Estás a fazer em secreto. Deus não está a ver. Você alguma vez se arrependeu daquilo? Presta atenção, amado. Se arrependeste alguma vez do que fizeste? Vou lhe explicar um dos pontos principais que você deve olhar. A Bíblia é clara. Se até só ler o livro de Gálatas, também vamos ver aquilo. Amado, o verdadeiro cristão, não digo que você não vai ter inimigo. Há quem vai se fazer seu inimigo, mas você não é inimigo dele. Por conta da verdade que você está a viver. Mas o verdadeiro cristão, os sinais da vida com Cristo é perdão, longanimidade e o gozo desta paz. Quer dizer, você não vai deixar de ser aquela pessoa que julga. Aliás, o feiticeiro que diz ser feiticeiro, porque quem te disse que ele é feiticeiro? Esses são os falsos profetas, são os curandeiros, tanto falar esses falsos profetas. Está a dizer que ele é curandeiro, feiticeiro. Você sabia que como fiéis nós não devemos temer nem o feiticeiro, se é que existe algum feiticeiro na família? Ainda que aquelas obras do mal, você não deve... Sabe por quê? Porque ele na tua alma não toca. O que o bruxo faz, o que o feitiço faz, ou alguma coisa, é atormentar-te, te dizer que, olha, você não tem autoridade, a autoridade está conosco. Mas isso é uma mentira. Quando você é fiel, se é que Deus te revela alguma coisa com relação a alguma coisa errada, você deve amar mais aquele que se diz ser bruxo. Sabe por quê? Porque ele é instrumento de Satanás. Está sendo utilizado como um instrumento de Satanás. E você tem que chegar e dizer, Deus te ama. Deus te ama. Ô tio, Deus te ama. Deus te ama e
eu oro para que Deus te liberte desta mentira que Satanás está a te colocar. Mas Deus te ama, Deus quer que você um dia se converta e viva a vida dele, porque o que você está a experimentar não é poder, não é verdade nenhuma, é a mentira. O bruxo, se esse bruxo existe, ele cai. Toda a autoridade do mal dele desaparece. Porque não tem como... Olha, na minha experiência, que não gosto de falar muito, mas eu... Pronto, vou falar agora de uma outra pessoa. Vou fazer como, como Jesus ensinou. Há um irmão que conta um testemunho que ele estava sempre sendo atormentado por espíritos malignos. Dormia, viam nas pernas, lhe puxavam, soava mal, estavam lhe apertando o pescoço. Então um dia ele desperta no meio da noite. E ele diz que realmente vê alguém de pé. Ele olha para ele olha para a pessoa de pé e diz: quem és tu? Pois, claro, essa figura nunca responde, né? Ele estava a ouvir o zumbir daquela voz do animal, do diabo, que está aí a fazer aqueles truques. E ele olha para ele e é aquilo que nós africanos temos, né? Que ignora, ele faz assim, ele faz isso. Dá uma fava. Vira. It's you? É você? Dormiu. Olha, ele diz que dormiu na paz, acordou de manhã no dia seguinte. O bruxo foi embora, seu feiticeiro, seu espírito maligno, seu diabo, foi embora. Por quê? Porque ele ignorou a presença dele. Nós, muitas vezes, esquecemos que o diabo quer atenção, o diabo quer essa honra que nós demos. Quando nós estamos a correr, por exemplo, vimos aqueles pastores que apareceram lá nessas catedrais do inferno, nessas sinagogas de Satanás, que vêm do Congo Democrático e dizem... agora vai fazer uma oração... Vai fazer agora uma oração para proteção na vida familiar e cada pessoa de vocês que vê um nome na lista, dar aqui o nome e cada pessoa você vai fazer um sacrifício para Deus proteger tua família durante 12 meses. Você vai pagar cada pessoa 5.000 kwanza. Você vem aqui, traz no altar, o homem de Deus vai orar e todo mundo vai ficar curado. Amados irmãos, quer dizer, tolo, desperta. E isto estamos a falar de igrejas pentecostais. E nessa igreja pentecostal do Maculuço onde aconteceu isso. Eu não estava lá, contado por um fiel de lá. Manda vir pastores do Congo para fazerem isso. Proteção na vida familiar durante 12 meses. Proteção na vida familiar. Quer dizer, você paga dinheiro a Deus para Deus proteger a tua família. Onde é que está escrito isso? Então, aquelas ovelhas não são ovelhas de Cristo. Elas vão fazendo isso porque realmente é o que elas têm concebido em sua mente. Eles não se converteram para Cristo. Quando você conhecer Cristo, você vai sair andando pelo mundo sem medo de ninguém. Você vai enfrentar o mundo sem medo. Você não terá medo nem dos políticos, nem de que você venha sofrer. Se tiver que sofrer as consequências de alguma coisa, você vai sofrer. Mas você não terá medo. Você não terá medo. Amém? Você não terá medo. Aleluia. Então, Deus abençoe, amados irmãos. E tenha essa paz. Busque o Deus e Espírito de verdade. Busque viver com Deus. Não quer dizer que nós não cometemos nenhum pecado, que nós não erramos. Mas olha alguma coisa. Toda vez que nós cometemos alguma coisa, nós devemos... porque a Bíblia é bem clara a dizer no livro de João que o Espírito Santo é o Espírito que convence-nos do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado e do erro. Do juízo sabendo que o nosso erro, se não nos arrependemos, tem um juízo. E a justiça de Deus para nos trazer a justiça após o nosso arrependimento. Então, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados irmãos, nos firmemos na verdade. Fuja do falso evangelho. Não há nenhum homem na face da terra que vai lhe trazer salvação. Não há nenhum homem na face da terra que você pode confiá-lo, que é ele. Não, é a palavra de Deus. Você pode ter um pastor num lugar onde você vai, como assim ainda estamos. Mas cuidado. Não deposite toda a confiança aqui no irmão Vitor. Nem deposita a ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos homens, somos falhos. Deposita a tua confiança na palavra da verdade em Cristo, Ele mesmo. Porque nós somos servos e nós queremos apresentar-te a Cristo, que é o nosso mestre.
para você segui-lo, imitá-lo. E podes imitar o irmão ou aquele irmão aonde ele imita Cristo. Ou seja, ele está a fazer segundo a vontade de Deus. Você não pode se submeter a esse tipo de falsidade que estamos a ver aí. Então eu vou terminar aqui neste sábado com esta passagem de Lucas, só para nós entendermos que, na verdade, o Senhor não foi uma parábola, mas sim foi uma exposição com relação a Lázaro e o homem rico. Esse homem rico que Jesus ocultou o nome, mas é alguém que existiu ou que existe, que está lá, continua lá no inferno. De lá, não sai, de certeza absoluta, não saiu do Hades. Então, Deus abençoe e sejamos fiéis. Não acredite nesse evangelho que te diz que salvas uma vez, salvo para sempre. Você vai numa igreja, diz, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, e depois, a partir dali, passas a ser um fiel e está tudo bem. Agora voltas de novo na mesma vida, não se arrepende dos erros, não lês a Escritura Sagrada para ir corrigindo, fazer aquela metamorfose, a mudança de vida, e você crê que ainda assim você é mesmo cristão. É mesmo fiel no dia que você morrer. Meu irmão, quando fechar os olhos, acordar do outro lado, não há linhas telefônicas, ali não tem nem Telos, nem Movicel, nem Unitel, para você ligar, para avisar aqui os outros que afinal, olha, não vale a pena estarem a falar que a sua alma descanse em paz, porque eu estou no tormento. Você não vai ter essa possibilidade. É muito triste isso que estamos a falar, apesar de estamos aqui a falar, usar um bocadinho de humor, como seres humanos, para trazermos a mensagem, mas é muito triste isso. Mas é algo que não tem... Quer dizer, se nós interiorizamos, até porque nós, como seres humanos, gostamos de apagar isso na memória, porque se nós pensamos nos nossos antequeridos, que já foram, recapitulamos um bocadinho, ficamos com medo. Então nós não queremos ser juiz. Mas é um facto de que nós, agora que estamos os vivos, devemos observar isso. Porque não vale a pena pensar nos que morreram. Porque só Deus é que sabe. Mas nós temos a oportunidade de podermos debater isso e falar sobre essas questões. A morte não é o fim. Aliás, começa a realidade na tua vida, no dia da morte. Porque aí é que você vai... Todas as coisas que estiveram ocultas a ti, vais conhecer ali. De momento vais ver, o inferno é verdadeiro. Ou, estou nos céus. Estou no seio, no paraíso com o Senhor. Amém? Então, todos nós aguardamos aquele dia da nossa morte primeiro, digo assim, da nossa morte primeiro, ou então da vinda do Senhor que vai arrebatar a sua igreja. A paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Irmã Irene Desmonte. Ok. Deus abençoe. Não pude responder aqui algumas questões foram colocadas, mas pronto. Deus abençoe. Terminamos aqui então na bendita Santa Paz do Senhor. Estaremos juntos. E por favor, acompanhe o canal YouTube. Vamos finalizar. Temos 2 séries finais para apresentar do livro de Escatologia e Apocalipse. É importante que você siga, também estude conosco e medite você mesmo também, porque Deus fala, Deus vai te mostrar algumas coisas que se calhar pode trazer algum acréscimo em algumas situações. Deus abençoe. Amém. Bye bye.